Começa agora o programa Olus com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações. É Marcos Vanderlit, presidente do Instituto Olus. Eu atuo como mentor de pessoas e também formador de mentores, de coaches, de advisors. Já tenho uma experiência assim, de mais de 25 anos nessa área. E uma das questões assim, que aparece muito com as pessoas que vêm fazer mentoria comigo é a dificuldade de dar uma direção à sua vida. Dar uma direção à sua vida é, na realidade, uma potencialidade que todo ser humano tem, mas que está muitas vezes desativada, está oculta. Exatamente por não ter o potencial de direção, ou seja, de conduzir a sua vida com clareza, as pessoas estão mergulhadas num estado de confusão, uma confusão mental. A gente chama isso também de pastosidade. A pastosidade, ela é exatamente essa confusão de várias coisas que tem na mente e ela não consegue distinguir nada. Então, é o estado realmente pastoso, onde não há distinção, às vezes a falta de foco. Às vezes, para dar uma direção, a pessoa tem muita rigidez, ela é muito determinista, tem que ser do jeito dela. Ou, às vezes, ela é muito flácida, quer dizer, ela não tem um tônus muscular adequado, né? Onde ela pega a mão de alguém, por exemplo, ela não aperta demais e nem é solta demais. Então, é necessário, assim, ter um tônus muscular adequado. É o caminho do meio. Então, a pessoa ela precisa nem ser rígida e nem ser flácida para poder dar uma direção à sua vida. E, às vezes, o que graça ali é a insegurança, é a indecisão, são bloqueios, né? Muitas pessoas têm bloqueios na sua vida, bloqueios mentais, bloqueios de culpa, de pecado, né? Bloqueios de obrigações, bloqueios de paradigmas que são realmente muito bitoladores. A pessoa ela cria conflitos, ela fica presa aos seus conflitos. Então, nesses casos, assim, existe pouca capacidade de condução e direção. Mas, aqui vem o pulo do gato, é possível ativar a capacidade direcionadora dos seres humanos. Então, isso é um potencial que todos nós temos, que está adormecido. Mas podemos ativar isto. Esta ativação, ela pode vir, por exemplo, de você ter uma ordenação mental. Então, por exemplo, a pessoa ela ordena a sua mente, ou seja, ela tem um processo decisório adequado na mente dela. Pode ser um processo decisório comum, que a gente conhece nas empresas, que é o PDCA, ou então pode ser outros processos decisórios, como, por exemplo, a teoria U, que é mais profunda, do Otto Scharmer, do MIT. Existe o ordenador mental do sistema ISO, que nós usamos aqui também nas nossas mentorias, mas precisa ter os passos adequados, sabe? Então, o primeiro passo é você saber o que você quer decidir e não querer decidir tudo ao mesmo tempo. O segundo passo é você ter coleta de dados, você ver o que está acontecendo e criar uma síntese, um entendimento mais profundo do que você está passando. Aí o outro passo é você fazer brainstorm, é você fazer uma tempestade de ideias. E a partir dali vão surgir várias possibilidades da onde surge a decisão. Então nós temos sempre vários passos anteriores a uma decisão, isso é importante. Outro ponto muito importante que eu quero colocar aqui é a coragem pessoal. Então, a coragem faz com que a pessoa tenha decisões. Pessoas que arriscam, pessoas que sabem que nenhuma decisão é 100% exata, ela tem a coragem de decidir correndo riscos. Então, isso é um aspecto importante, porque todos nós corremos risco em qualquer decisão. Não há nenhuma decisão 100% certa, 100%
sem riscos. Não, todas as decisões têm riscos. E pessoa corajosa é aquela que corre riscos. Muitas pessoas que querem tudo certinho na vida, são pessoas muito racionais, metódicas, elas muitas vezes não tomam decisão para não correr riscos. E isso é importante superar essa questão, né, de não tomar decisões. E uma outra questão assim que influencia muito, né, é a pessoa ela ter ritmo na sua vida, né? Ela, digamos assim, ser flexível na sua vida, nas condições, ter uma capacidade de ver inovações e capacidade de superar conflitos. Então, a superação de conflitos, ela é entendimento que os conflitos estão criados na mente. E nós podemos descriar os conflitos, nós podemos entender que o conflito é ou mudar um fato ou mudar um conceito. E muitas vezes se supera conflitos pela mudança de conceitos. E os conflitos desaparecem. Nem sempre, mas é uma grande forma. Então, uma pessoa que tem uma capacidade, digamos, de condução do seu dia a dia, ela assume a sua vida na sua mão, ela tem coragem de tomar decisões e tem uma ordenação mental, então isso significa, né, de que essa pessoa ela já tem uma capacidade de dar uma direção à sua vida. Porque a direção da vida depende do quê? Depende da tomada de decisões. Então, são esses três componentes básicos, é a ordenação mental, é a coragem e a postura condutora. A postura condutora, obviamente, é talvez a mais difícil, porque nós não estamos acostumados a conduzir a nossa vida, ser donos da nossa vida. Nós somos treinados para seguir modelos e ficarmos dentro dos modelos do mundo, que a gente chama de normose. Então, todo mundo faz tudo igual, do mesmo jeito, da mesma forma, todo mundo dentro de um tipo de efeito manada. E nós precisamos nos distinguir disso, nós precisamos ir além, porque eu preciso ter uma capacidade de não estar preso dentro dessa matrix. Eu preciso sair da matrix, porque é ali que eu posso dar uma direção adequada. A direção da minha vida por autodeterminação, por autocondução, e não porque eu estou dentro de paradigmas já prontos na humanidade. Então, a direção ela tem esse aspecto diferenciado de não seguir a manada, de não se deixar levar pela normose, de realmente fazer algo bom da sua vida, você ter uma vida feliz, uma vida conduzida, uma vida de realização, de paz, de amor interno, e que você possa, portanto, assim, entender essa diferença entre estar no mundo comum, onde todo mundo está na vala comum, e você poder realmente ter uma conexão com a vida, uma percepção da vida mais clara, mais plena, né? E para que você possa, então, dar a direção. Esse dar a direção, ele é ter uma visão de futuro também. Cada um pode ter uma visão de futuro, uma visão estratégica. É importante ter abertura para o novo, né? É preciso ter uma ponderação de vida, precisa ter uma abertura ao probabilismo da vida, né? Precisa ter uma criatividade, né, de correr riscos também, né? Toda coragem, e toda decisão depende da coragem, que depende de correr riscos. Então, a direção, ela pode também ser aplicada na condução profissional. Então, por exemplo, um líder, o papel real de um líder é dar direção à sua empresa, é para onde ela vai rumar. Esta é a parte mais difícil. E hoje em dia, a liderança que realmente vai fazer com que você possa dar direção à empresa é o que a gente chama de liderança transformacional. Porque o mundo está se transformando, tudo está em mudança muito rápida, e nós temos que ter uma capacidade de liderança transformacional. Isso significa ajudar as pessoas a mudar o seu mindset.
Hoje em dia é necessário um novo mindset, uma nova visão, muito mais ampla do que anteriormente, né, se usava nos processos de liderança, porque o mundo ficou muito complexo, extremamente complexo. Tá? Então, os paradigmas antigos não servem mais hoje em dia. E por isso que nós precisamos ter, né, essa capacidade de tomar decisões, talvez a partir daquilo que a gente chama de teoria U. A teoria U, ela é um processo decisório que introduz a ação da sabedoria natural. Então, nós estamos muito pouco acostumados a lidar com sabedoria. Nós só estamos acostumados a lidar com pensamentos, com conceitos, com conhecimentos. Mas precisamos aí, no caso da liderança transformacional, trazermos a capacidade de acesso à sabedoria comum. Ela vai nos dar os insights, ela vai trazer o novo pelos insights, né? E não pelos raciocínios. Então, isso requer uma coragem, requer estudos, requer realmente uma capacidade de trazer todo um potencial adormecido dentro dos seres humanos, para que elas realmente tenham a condução da sua vida na sua mão e sair do mundo confuso, pastoso, da rigidez, dos bloqueios, das inseguranças, etc. Então, esse é o diferencial da vida. É isso que eu quero trazer. Existe um diferencial da vida. E a vida, ela é, uma das partes dela é termos a capacidade de darmos a direção na vida pessoal e na vida profissional. Eu espero que tenha valido aqui a pena para você. Pense sobre isso. Entre em contato com o Instituto Holos pelo site holos.org.br, holos.org.br, para que você possa receber orientações, fazer mentoria conosco, entrar num novo mundo, muito mais ligado à vida, superando todos esses mundos de condicionamentos humanos, onde tem tanto sofrimento e tanta dificuldade. Valeu, um grande abraço. Encerrando por hoje o programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.